E antes de falar o que é esse algo mais, eu queria primeiro denunciar um comportamento que está se tornando muito forte na nova geração. É a maneira de pensar a família. Eu quero junto fazer um desabafo junto com a instrução bíblica. As coisas estão mudando muito rápido. O dia desse encontrei uma pessoa que de tão querida, não vou falar o nome, tem um filho só, o menino está crescido. E você sabe que a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a gente pergunta quando é que vai namorar. Começa a namorar, quando é que vai noivar. Noivou, quando é que vai casar. Casa, quando é que vai ter filho. Aí tem um filho, quando é que vai ter outro. Tem outro, quando é que vai ter mais outro. Então encontrei esse casal, ele só tem um filho, o menino está crescidinho. Fiz a pergunta: está pensando em ter outro filho? Eu nunca tinha visto alguém dar uma resposta tão rápida, objetiva e contundente. Esse cara olhou para mim e no bate-pronto respondeu: de jeito nenhum. Eu levei até um susto. E a curiosidade falou mais alto e eu perguntei: por que não? E com a mesma velocidade, objetividade e contundência ele disse: porque é muito caro. Isso faz desse pai um cara mesquinho, avarento? De jeito nenhum, é o contrário. É alguém que quer tanto dar do bom e do melhor para os filhos, que ele fez a conta para o nível do que eu quero oferecer. Eu só consigo bancar um, então parei aqui. Não estamos falando de um pai que não se importa com o filho, mas estamos falando de uma mentalidade da nova geração que está muito distante da mentalidade bíblica. Porque as famílias hoje pensam o tempo todo no que é que eles têm que fazer pelos filhos. E nos tempos bíblicos a ordem não era essa. Se pensava no que é que os filhos iriam fazer pela família. Salmo 127, quando fala sobre bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de flechas, falando dos filhos, a Bíblia diz: não será envergonhado quando tratar com os seus inimigos à porta. O que significa isso? Que na hora de resolver a treta com o vizinho, quanto mais cabra macho, com cara de bad boy atrás do pai, mais protegida estava a família. A bênção de se ter mais filhos era sempre pensar o que é que os filhos farão pela família, e não o que a família faria pelos filhos. Ninguém deixava de ter filho naquela época dizendo custa caro. Ninguém dizia vai ter que pôr mais comida na mesa. Não, o filho era a força de trabalho que ia ajudar a arar a terra, que ia ajudar a plantar, que ia ajudar a colher e que ia ajudar a botar mais comida na mesa. Agora, a ordem de pensarmos a família, ela está completamente mudada e alterada. Ah, pastor, mas o senhor foi muito longe, falando lá do tempo, dos dias dos salmos. Ok, vamos voltar uma geração. Eu sou o filho do meio de 3 homens. O mais velho e o mais novo começaram a trabalhar aos 12 anos de idade. Eu era considerado vagabundo da família, porque só fui ter carteira assinada aos 14, perto do 15. Eu tentava explicar para o meu pai, não com essa linguagem de hoje, mas eu tentava explicar para o meu pai que eu tinha alma empreendedora. Enquanto meus irmãos ralavam o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo carregando caixa, eu ganhava mais dinheiro que eles me divertindo. Eu sou de uma época que ainda soltava pipa. Eu fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia para a turma do bairro mais perto, que tinha mais dinheiro. Não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque quando os caras erguiam a pipa, compraram de mim, eu descia com a minha Cerol cortante, cortava ele, aparava, como dizia a gíria da época, arrumava e vendia de novo, às vezes para o mesmo cara. Cheguei a vender a mesma pipa várias vezes para o mesmo cliente, fidelizava o cliente. E não me olhe como fosse um explorador, tudo dentro da lei. Quem tem mais idade lembra, acima do poste é guerra, para baixo do poste não pode. Então eu erguia acima do poste, eu cortava, parava e revendia. Eu sou da época que ainda jogava bolinha de gude, que a nova geração nem sabe o que é, dá um Google, você vai descobrir. Rapelava os amigos na bolinha de gude, o cara ficava triste que não tinha mais. Eu dizia, ao invés de você comprar nova, eu te vendo a que era sua pela metade do preço. Aí eu vendia, ganhava de novo, vendia de novo. Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para mim e para meus irmãos nessa fase de pré-adolescência. Mas eu consegui me divertindo, montar a segunda melhor bike de freestyle do bairro, da região. Eu só perdia para um outro cara, que era maior de idade. Ele tinha entrado numa multinacional por um desses programas do Senai. Todo o salário dele ia na bicicleta. Cada parafuso da bicicleta dele era importado. Com ele eu não concorria.
Mas eu me diverti, estava bem. Um dia eu entro em casa, papai está conversando com o Orlando, um amigo da família. E eu passo: ô Orlando, tudo bem? Meu pai diz: volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei: meu o quê? Ele disse: seu chefe, acabei de te arrumar um emprego. Você começa amanhã. Gente, me lembra uma quarta-feira à tarde. Começo de noite, quem começa a trabalhar na quinta? Tinha que ser que nem regime, só na segunda. Eu não tive tempo nem de despedir. Mas a primeira pergunta que eu fiz ao meu pai: quanto é que eu vou ganhar? Sabe o que o papai falou? Não te interessa. Eu falei: como não interessa? Ele falou: está na hora de você entender que trabalho é mais do que o dinheiro que você ganha. Diz respeito a você ter horário, ter disciplina, ter chefe, prestar conta. Em outras palavras, aprender a ser homem e parar de ser moleque. Então meu pai disse: não interessa quanto você ganha, você não vai trabalhar por causa do salário, você vai trabalhar porque chegou a hora de crescer. Ele diz: mas já que tocou no assunto do salário, quando receber o salário, vai tirar o dízimo, vai ficar só com esse percentual para você, e o resto você vai ajudar em casa. Aí eu fiquei revoltado. Eu olhei para meu pai e falei: o senhor não precisa. Ele olhou para mim e falou: não preciso mesmo, quem precisa é você. Você que tem que aprender que filho não é um bicho parasita, que passa a vida inteira sugando tudo da família, que chega uma hora que cresce, que tem que contribuir, que tem que cooperar, que tem que ajudar a pagar a conta. Então ele diz: eu não preciso mesmo, quem precisa é você. Eu sou de uma época que você não discutia com o pai. Eu só baixei a cabeça e disse: sim, senhor. Agora eu olho para uma nova geração e eu fico assustado com o que nós estamos vendo. Conversei com um pastor amigo de Curitiba esses dias, que tem uma escola. Falei: nessas 2 décadas que você está trabalhando com a escola, mudou muito o perfil de como os pais decidem a escola? Ele falou: muito. Eu falei: me dê um exemplo. Ele falou: há 20 anos atrás, os pais iam para a escola sem os filhos, discutia a metodologia de ensino, olhava a estrutura da escola, a última pergunta: quanto custava? E depois decidia se ia matricular ou não o filho. Eu falei: e hoje? Ele falou: hoje os pais trazem os filhos, largam os meninos para correr na escola, e depois que eles correram uns 15, 20 minutos, volta suado, o pai pergunta: você quer estudar aqui? E a criança, aquele toquinho de gente que não sabe nada da vida, nem o que é bom para ele, decide se ele quer ou não. E os pais dizem: sim, senhor, para os filhos. O que nós não estamos percebendo é o que nos está sendo roubado. Então deixa eu ser honesto com você. Algo precisa mudar nessa mentalidade que nós temos de família. Um dia desse, alguém da minha igreja desabafou, falou: pastor, essa nova geração é muito mimada. Eu olhei para ele e falei: quem foi que mimou? A escultura saiu ruim e a culpa é da pedra. Eu falei: ninguém deveria estar se queixando da nova geração. A gente tinha que estar se queixando de quem está criando a nova geração. E naquele momento eu aproveitei para ter uma conversa séria com alguém que não cumpriu o seu papel que deveria como pai. Eu sei que aqui nós temos 2 tipos de gente. Eu sei que eu não estou falando para tantos pais quanto os filhos, mas cada um de vocês, filhos, são futuros pais. Então deixa eu te dizer algo: o modelo bíblico de criação de filhos nunca falhou. A gente só tem desordem familiar quando a gente se afasta do padrão de Deus. E nós precisamos voltar a um lugar onde a gente entenda algo que hoje é difícil explicar do ponto de vista espiritual, para uma geração que não tem referência no natural. Eu vou chamar isso de processos. Pais que dão aos filhos tudo que querem, sem ensiná-los a esperar a hora. Pais que não colocam limites. Pais que acharam que os seus pais foram muito duros e decidiram aliviar a vida dos seus filhos. Não sabem o dano que estão trazendo na formação do caráter deles, ou na deformação do caráter deles. Nós precisamos entender que Deus não vai jogar o jogo que alguns pais decidiram jogar. Tem muitos filhos que cresceram sem saber o que é correção ou confronto. Agora, Deus não vai se dobrar à educação mimada que você teve dentro de casa. Ele vai continuar dizendo o que ele diz lá no livro de Hebreus: o pai corrige,
o filho a quem ama. E se você está sem correção, é bastardo, não é filho. Deus está dizendo, não me importa se o seu pai ou sua mãe ou seus pais não colocaram limites. Eu vou colocar limites para você. Eu vou ensinar, eu vou te fazer esperar, eu vou dizer não, eu vou te corrigir. Processos. E os processos deveriam ter um papel enorme no nosso crescimento e na nossa maturidade. Mas muitas vezes, porque nós não vivemos o processo na dimensão natural, a gente não consegue entendê-lo na dimensão espiritual. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo muito, mas muito volume de informação a respeito desses processos. Eles são importantes, eles são necessários.